E aí, turma, tudo certo? Aqui é o Ailton Inácio. Hoje eu vou falar de tag do Google Analytics e falar sobre uma dúvida de muitos alunos meus, que é em qual parte do HTML é melhor colocar a tag do Google Analytics. Então vamos falar do que o Google recomenda, vamos falar também de por que algumas pessoas não colocam onde o Google recomenda. Enfim, aqui no meu site tem o mesmo conteúdo em texto. Gente, primeiro, quando você quer colocar o Analytics no seu site, que é uma ferramenta do Google, né, para medir o tráfego, entre outras coisas, você configura, faz uma conta, uma propriedade, e aí o resultado vai ser esse código aqui, hoje, que é a tag global do Google Analytics, o gtag.js. Então você precisa pegar esse código aqui e colocar no código do seu site. É uma alteração técnica, tá, gente? Então, olha só, pelo Chrome, se você faz Ctrl U, você consegue ver o código, não consegue editar. Mas já dá para você conferir se está certo, se não está, e dar uma estudada também para pedir para o seu programador fazer essa instalação. Você também pode fazer com Google Tag Manager, por exemplo. Mas, de qualquer forma, sempre um código vai precisar ser instalado aqui no seu site, beleza? Então, vamos falar desse daqui do Analytics, imaginando que a gente vai colocar diretamente no código HTML. Ele fala aqui, gente, para fazer o seguinte, ó, coloque como primeiro item da seção head. Isso é o que o Google recomenda. E por que ele recomenda que seja assim? Ou seja, gente, ó, bem aqui, ó, seria antes desse. Primeiro item de head. Por que ele recomenda que seja aqui? Gente, para o Google Analytics colher os dados do seu site, que é o que ele está fazendo aqui, ó, em tempo real do meu, esse daqui é o do meu site, tá? Ele precisa executar alguns comandinhos JavaScript. Beleza? O que é JavaScript? É uma linguagem de programação que todo site tem, praticamente. Por exemplo, o meu tem, ó. Conforme eu desço aqui, tem o lazy load, ó, nas imagens, que é esse carregamento da imagem somente quando eu rolo a tela. Olha só, ele não carrega antes. Ele vai carregando conforme eu vou descendo. Isso ele faz com JavaScript. Beleza? É uma boa prática para desempenho do site. Então, é uma linguagem que permite que você insira comportamentos personalizados, funcionalidades, enfim. O Analytics funciona com JavaScript, beleza? Então, vamos falar por que ele quer que você coloque aqui. Gente, como eu disse, o seu site pode ter vários códigos JavaScript. E um código JavaScript ele pode gerar erro. Como que você verifica isso? Ó, faz pelo Chrome, Ctrl+Shift+I, e aqui você tem em console os possíveis erros, tá? Ó, o meu não tem nenhum, beleza? Perfeito. Gente, quando acontece um erro JavaScript, uma execução pode bloquear a execução de outra. Então, imagine que antes do código do Google Analytics, o seu site execute uns 5 scripts e acontece um erro crítico em um desses. O que pode acontecer? Ele pode prejudicar a execução posterior. Qual que é a posterior? É a do Google Analytics. Então, ele pode prejudicar e pode, inclusive, bloquear totalmente a execução. Beleza? Então, por isso que o Google Analytics fala, não, eu quero ser o primeiro. Não me coloque nada antes, eu quero ser o primeiro. Beleza? Então, primeira dúvida respondida. Gente, agora vem a segunda, né? Então, vamos lá. E por que algumas pessoas não colocam aqui como o Google Analytics sugere? Que é o meu caso, né, gente? Olha só. O meu não está onde o Google Analytics sugere. Então, gente, tem site que coloca no final do head, que é aqui, ó. Ele termina aqui. Então, tem site que coloca aqui no final, como o último item. Tem site, como o meu, que coloca lá embaixo, ó. Ó o meu aqui. E detalhe, gente, o meu nem é
o global.js. Eu estou usando uma versão anterior, que é o analytics.js, que é o universal. Na prática, a global carrega essa daqui também. Só que a global carrega outras coisas também. É um assunto para uma outra aula, mas eu já adianto que essa versão aqui que eu uso, ela é mais leve, tá? E tudo depende do seu site, que é onde eu vou chegar agora. Por que eu estou colocando o meu aqui no final e não lá em cima? Gente, vamos lá. Vamos falar agora de desempenho do site, tá? Que aí eu já vou chegar nessa resposta que vocês precisam. Gente, antigamente, um site, ele colocava todos os arquivos de script e todos os arquivos de CSS, que são os responsáveis pelo visual do site, né? Formatação, tudo aqui dentro do head. Antigamente era assim, né? Antigamente. Só que hoje a gente faz, né, site pensando na experiência do usuário mais do que nunca. E um bom desempenho é fundamental. Então, olha só, vou recarregar aqui o meu, Ctrl F5. Olha só, carrega rápido. Isso é importante hoje em dia. Então, gente, uma prática para você ter um desempenho legal no seu site, tá, gente? Delas, é você colocar aqui no cabeçalho somente o que é crítico para renderizar a página. Principalmente aqui da borda para cima, gente. A borda é essa divisa aqui, ó, da rolagem. Tá? Então, o que você não precisa, você pode carregar depois. Beleza? Então, hoje é uma boa prática para otimizar o seu site. E aí, gente, a galera que desenvolve o site, o que ela começou a fazer? Começou a tirar as coisas aqui do head, né? E colocar lá embaixo, lá no footer, que é o rodapé. Tá, gente? Começou a colocar aqui, ó, do footer para baixo, que é o que eu faço, tá? Então, o que não é crítico pode ficar para depois. E aí, gente, sobrou para quem nessa história aí? Para tag do Google Analytics, para o Tag Manager, para tags de outras ferramentas externas que integram com o seu, né? Então, pixel de conversão, enfim, tudo depende, tá, gente? Mas é feita uma análise e tudo que pode ficar para depois vai ficar para depois. Então, gente, tudo depende do site. Vocês perguntam, o seu está no final, então vou pôr aqui o meu também no final. Gente, não é assim, tá? Tudo depende. Vocês viram que o meu site, ele não tem erro de script, então você precisa conhecer muito bem o seu site para fazer isso, tá? Então, tenha isso em mente. Eu que desenvolvo meu site, eu sei exatamente o que é cada parte aqui. Então, eu coloco com segurança no final, beleza? Então, isso contribui aqui no PageSpeed para você conseguir uma boa pontuação. Mas, como eu disse, gente, é uma prática só, apenas, tá? De várias que você tem que fazer no seu site para conseguir uma boa pontuação no PageSpeed. E até, gente, mais um item curioso, para quem gosta de Google Analytics e quer colocar à prova os conhecimentos no próprio Google, existe uma certificação, tá? Do próprio Google, fica aqui no Skillshop. Aqui você pode fazer uma prova e aí conseguir a sua certificação do Google Analytics. Nessa certificação, pode cair, né? Uma questão sobre isso. Em qual parte você deve colocar o código de acompanhamento. E aí, gente, das opções, ele coloca como correta, atualmente, tá, gente? Amanhã eu já não sei. Mas atualmente ele coloca uma opção que a correta é aqui, como último item do head. Então seria aqui, ó, depois dessa daqui. Beleza? Para vocês verem como isso hoje é muito genérico, né? Porque depende muito do seu site, é muito relativo, né? Perdão, a palavra certa, né? É muito relativo, porque depende muito do site. Então, até o GAIC aqui, que é a certificação, coloca como uma opção diferente do que aparece aqui no Google Analytics. Beleza? Então, gente,
Então é isso. Você pode colocar em qualquer lugar, mas você pode ter problema, tá? Então depende muito do seu site. Então uma pessoa técnica vai saber analisar e vai saber dizer para você qual que é a melhor parte para colocar no seu site. Beleza? Forte abraço e até a próxima.